בר יוחאי נמשכת אשריך, שמן ששו מחבריך, בר יוחאי במשחת קודש, המשכת במשחת הקודש. Ai, larai, larararararai. Estamos entrando agora numa semana muito sagrada, a semana que antecede a grande festa de Lag Baomer, o dia 33, o 33º dia da contagem do Omer. Nós contamos o Omer de Pesach até a festa de Shavuot, na qual nós recebemos a Torá. E bem no meio dessa contagem, nós temos uma festa enorme, que é a festa de Lag Baomer. Várias razões por essa festa. Uma é aquela ideia que os 24 mil alunos do Rabbi Akiva, eles faleceram. Aliás, tem um shiur que eu gravei, que eu vou postar essa semana nos áudios, explicando essa ideia dos alunos que morreram. Mas hoje falaremos sobre a segunda e principal comemoração da festa de Lag Baomer, que é a data do falecimento do Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, o grande cabalista, o autor do Zohar, ao pai de toda a Kabbalah, de toda a mística judaica, e que daí, copy-paste, sem direitos autorais, o mundo do misticismo também acabou copiando vários e vários desses valores tão sagrados, tão judaicos, que veio da mística do Rabbi Shimon Bar Yochai. Durante a vida toda, ele ensinou para os seus alunos a mística, a Kabbalah, mas principalmente no seu leito de morte, nos seus últimos dias, e mais ainda no dia do seu falecimento, dia 18 de Iyar, que seria o 33º dia da contagem do Omer. Esse foi o dia que ele faleceu. E diferente de todos os outros yortzais, de todas as outras datas de falecimento, ele pediu que o seu dia do falecimento fosse comemorado com festa, com alegria, com dança, com comemoração. Para a gente ver de quão iluminado era realmente o Rabbi Shimon. Ele não queria que ficassem chorando no dia do seu passamento, mas pelo contrário, que estivessem pulando de festa, de alegria, por tanta luz, tanta Torá, tanta mística, que é a alma da Torá, a alma do judaísmo, o fogo do judaísmo, a tal ponto que dizem que teve essa grande luz na sua casa, pegando fogo de tanta energia no dia do seu falecimento. Então, por isso que no dia de Lag Baomer, nós costumamos acender fogueira. Quem tem Israel costuma ir até o seu túmulo na cidade de Meron, no norte, que infelizmente esse ano, pela primeira vez na história, vai ser bloqueado o acesso a Meron, por causa que o Hezbollah não para de mandar dezenas e dezenas de mísseis diariamente, que dezenas desses caíram exatamente lá na cidade de Meron. Então, pela segurança, está sendo bloqueado o grande evento que vem milhões e milhões de pessoas para esse grande dia. Mas nós comemoramos fazendo festa, fazendo uma passeata de crianças, comemorando com música, com casamentos, com um corte de cabelo de um menino que não cortou o cabelo até os 3 anos e calhou nesses dias, e assim várias outras comemorações com arco e flecha e assim por diante. A partir de 1943 começou no Brooklyn, Nova York, o Chabad começou a fazer essas passeatas de crianças, e depois foi se passando, foi aumentando, e em 1980 o mundo inteiro começou a fazer essas passeatas enormes. Já aqui no Brasil, já há décadas que tem essa passeata de Lag Baomer. Esse ano também vai ter uma grande festa, e principalmente quando que é
um Lag BaOmer que cai no domingo, que dá para fazer realmente uma festa muito bonita e que todas as sinagogas estarão fazendo essa grande comemoração. Essa aula estamos fazendo em elevação da alma de Avraham Ben Hersh, que faleceu no dia de hoje. Rabbi Shimon Bar Yochai, ele viveu 2 milênios atrás, logo após a destruição do segundo Beit HaMikdash, do segundo templo de Jerusalém. A destruição em si já foi uma desgraça, uma catástrofe para todo o povo de Israel. Foi o grande holocausto deles, porque centenas e milhares de judeus foram mortos pelos romanos antes, durante e após a destruição do templo. 50 anos depois, os judeus começaram a se reerguer e começaram a querer se rebelar contra os romanos. E eles fizeram aquela revolta que era chamado Mered Bar Kokhba, a revolta do Bar Kokhba. E eles tiveram muito sucesso e começaram a brigar e guerrear contra os soldados romanos que ainda estavam em Israel e conseguiram declarar a independência de Israel 2000 anos atrás. E o Bar Kokhba, ele que fez realmente esse grande sucesso, ele acabou até fazendo uma moeda representando o novo reinado e o novo sucesso, esse sucesso que eles tiveram. Só que os romanos não iam deixar passar isso aqui de graça, e eles vieram com centenas e milhares de soldados e conquistaram de volta Israel, e principalmente uma grande cidade que era o centro dessa revolta, que era a cidade de Betar, que existe até hoje, essa cidade de Betar Elite, em Israel. E ali mataram, assassinaram centenas e milhares de judeus. Homens, mulheres, crianças. E fora tudo isso, eles fizeram uma outra catástrofe, um decreto terrível, que era proibido enterrar todos esses milhares de mortos, para demonstrar o poder dos romanos, para que os judeus não ousassem a fazer uma outra rebeldia contra os romanos. E fora isso, eles proibiram estudar a Torá, proibiram fazer o Brit Milá, circuncisão, fazer mitzvot, fazer Shabbat, fazer que a mulher fosse na mikve, e outras várias proibições para quebrar o espírito judaico. Então você pode imaginar qual que era a situação dos judeus naquela época. E assim, eles percebendo que todas as maldições que constam na Torá recaiu sobre eles, porque o templo foi destruído, milhares e milhares de pessoas foram mortas, e agora mais ainda, e agora proibiram fazer as festas, fazer o Shabat, fazer o Brit Milá, fazer tanta coisa judaica, acabou o judaísmo. E obviamente que aquela pergunta que não quer calar, por que Deus permitiu que tudo isso acontecesse conosco? Onde que está Deus? Cadê o nosso protetor? Cadê o nosso segurança? Cadê Deus? E essa pergunta foi feita por eles há 2 milênios. Com certeza foi feito há 70 anos atrás, durante o Holocausto. E com certeza essa pergunta foi feita 7 meses atrás, 7 de outubro. E essa pergunta continua sendo feita diariamente. Mas não podemos passar desapercebido. Todos sabem o que aconteceu nos últimos dias, que o presidente do Irã, por coincidência, passou por uma ventania, o helicóptero caiu e ele morreu. Que ele era um grande assassino, como esses romanos que fizeram isso com o nosso povo, mas ele fez isso aqui com o seu próprio povo, matou milhares e milhares e milhares. Ele era o grande açougueiro do Irã. Então, Deus, ele tem a sua supervisão e com certeza ele pune os perversos
e assim vai continuar punindo da sua forma, da sua maneira, todos aqueles que realmente massacram os seres humanos e principalmente massacram o povo de Israel. E o Talmud consta uma história muito interessante, que tinham 3 grandes sábios da época, Rabi Yehuda, Rabi Yossi e o próprio Rabi Shimon Bar Yochai. E eles estavam conversando agora sobre os romanos conquistando Israel, reformando Israel, construindo estádios e casas de banho e fazendo as Olimpíadas, e fazendo pontes, e fazendo ruas, e fazendo lugares maravilhosos, teatros. E eles estavam conversando entre si sobre essa situação da conquista dos romanos em Israel. E cada um teve a sua opinião sobre os romanos. Rabi Yehuda falou: uau, que lindo esse povo, essa nação dos romanos, que estão construindo tanta coisa maravilhosa, reformando Israel e Jerusalém, que estava tão precário. Rabi Yossi ficou quieto, ficou na dele, não falou nada, não palpitou. E o Rabi Shimon Bar Yochai, ele respondeu com muita agressividade. Ele falou: tudo que eles fizeram para si. Eles fizeram para se vangloriar, fizeram para se embelezar, construíram feiras para ser uma feira de prostituição, casas de banho para eles se adornarem, pontes para cobrar impostos, esportes que eles criaram, os estádios para eles ficarem mais bonitões, mais fortes. E lá no canto tinha uma outra pessoa que era chamado Yehuda ben Gerim, Yehudá, descendente de convertidos. E ele escutou essa conversa. E ele foi até a prefeitura, até o governo, até os responsáveis romanos e delatou os seus 3 irmãos. E os romanos fizeram o seguinte decreto: Rabi Yehuda, que nos elogiou, que nos louvou, ele vai ter um upgrade na vida, ele vai ter um cargo melhor agora. Rabi Yossi, que ficou quieto, vai ser exilado para uma cidade afastada. E o Rabi Shimon, obviamente que ele vai ser morto, porque ele falou mal dos romanos, ele criticou os romanos. Então o Rabi Shimon, quando ficou sabendo que ele estava sendo procurado, tinha placas com foto dele por todas as ruas de Israel, de Jerusalém. Então ele fugiu com seu filho, Rabi Elazar, para a sinagoga, para a casa de estudo. E ali ficaram alguns dias. E a mulher, a esposa, ela vinha e trazia todo dia comida e bebida para eles. Mas quando eles perceberam que os guardas estavam buscando cada vez mais, talvez eles iriam segurar ela e forçá-la para contar onde que eles estavam escondidos. Então, de noite, de fininho, eles saem e escapam da sinagoga. Eles vão até as montanhas e entram numa caverna. E aí começa toda aquela história conhecida, que o Rabi Shimon e o Rabi Elazar, eles entram numa caverna e ali eles ficam escondidos 12 anos. 12 anos eles entram naquela caverna e eles não sabiam quando que eles poderiam sair de lá. Então, eles tiraram as roupas, abriram um buraco na areia e ali eles ficavam enterrados na areia, só com a cabeça para fora, o dia inteiro. Na hora da reza, que precisavam se trocar, saíam, colocavam a roupa, rezavam e voltavam lá para dentro. E Deus fez 2 milagres. Apareceu uma fonte de água, que isso aqui era água para eles beberem, para se lavarem, e uma árvore de alfarroba. Não sei como que eles comiam isso, mas essa que era a comida que eles tinham lá na caverna. E obviamente eles ficaram estudando lá 12 anos Torá, com muita dedicação, com muita profundidade, que ali foi, na verdade, a fonte de toda a Kabbalah, de toda a mística, de todo o Zohar. E o próprio profeta Eliyahu Hanavi, vinha e estudava e ensinava para eles
todos esses segredos da mística e da Kabbalah. Depois de 12 anos, Eliyahu Hanavi falou para eles: o César de Roma morreu, o decreto se anulou e vocês já podem sair da caverna. Eles saíram. Obviamente que eles estavam num estado de espírito muitíssimo elevado, como anjos, porque vivendo de água e uma frutinha, mas só estudando Torá 24 horas. Então, quando eles saíram, eles viram pessoas trabalhando, arando o campo, colhendo, comprando, vendendo. E eles se assustaram e questionaram, falaram como que essas pessoas abandonam a vida eterna, que é a Torá, para se dedicar à vida momentânea, passageira, que é o trabalho no campo. E era tão forte a energia deles, que todo lugar que eles enxergavam, pegava fogo. Então pegou fogo naquele campo, e pegou fogo naquele outro campo. E naquele momento saiu uma voz celestial e falou: vocês saíram da caverna para destruir o meu mundo? Podem voltar para a caverna. E eles voltam para trás, voltam para a caverna. E ali eles ficam mais um ano. Mas foi mais um ano de adaptação para conseguir reabilitar e voltar ao mundo, pisar no mundo, respeitar as pessoas, enxergar que, na verdade, nós estamos no mundo para consertar o mundo, para ensinar as pessoas, mas não para queimar e destruir. E foi isso que eles fizeram. Então, Rabbi Shimon Bar Yochai, ele, a partir daquele momento, ele começava a curar o mundo. Ele começava a ajudar as pessoas. Então, isso que ele fazia, ele curava, ajudava em várias formas, várias histórias. Mas, numa véspera do Shabat, ele viu um senhor andando com 2 folhas de mirta, de hadass, aquela folhinha das 4 espécies de Sukkot, andando na rua, carregando essas 2 folhinhas. Seria 2 rosas, digamos assim. Ele pergunta para ele: meu senhor, o que está carregando essas flores? Ele falou: isso aqui é em honra do Shabat. Por que 2 folhas? Ele falou: porque está escrito no Shabat, como já falamos uma vez, numa aula sobre os 10 mandamentos, que na primeira vez que a Torá descreve os 10 mandamentos, a Torá fala: Zachor et yom ha-Shabbat lekachov, você deve lembrar o dia do Shabat para consagrá-lo. E na segunda vez que a Torá descreve os 10 mandamentos, a Torá fala: Shamor et yom ha-Shabbat lekachov, você deve guardar o dia do Shabat. Então, Hadass é em lembrança ao Zachor, a lembrar, e o outro é em lembrança ao guardar o Shabat. Por isso que eu tenho 2 hastes aqui dessa mirta, desse Hadass. Rabbi Shimon vira para o seu filho Rabbi Elazar e fala para ele: Kama chavivina mitzvot al Israel. Quão queridas são as mitzvot, a prática dos preceitos judaicos do Shabat, para o povo de Israel. Então isso é uma história. E na sequência, Rabbi Shimon, ele fala uma outra frase. Ele fala: Kama chavivim Israel lifnei HaKadosh Baruch Hu. Quão querido é o povo de Israel perante Deus. Porque qualquer lugar que o povo de Israel vai ser exilado, a Shekhinah Imahem, a presença divina, está sempre com eles. Qualquer lugar que eles forem. Se eles foram para o Egito, Deus estava com eles. Quando eles foram para a Babilônia, Deus estava com eles. Quando eles foram para o nosso exílio agora, depois da destruição do templo, Deus está com eles. E quando eles forem redimidos, salvos, a Shekhinah Imahem, Deus vai estar junto com eles também. Porque Deus foi com o povo de Israel para o exílio, e eu serei também salvo, eu também vou voltar junto com vocês do seu exílio. Então, aqui nós percebemos mais uma frase poderosa do Rabbi Shimon. Rabbi Shimon está falando que Deus não está lá no seu palácio celestial, deitado na rede, observando e assistindo o filme do mundo inteiro.
e vendo o povo sofrendo, vendo o povo sendo massacrado, vendo o povo sofrendo o 7 de outubro e os sequestrados sofrendo, e a família sofrendo, e o mundo sofrendo com tanta crueldade, Deus não está lá em cima. Ele não está lá no seu palácio, simplesmente assistindo. Deus está com eles dentro do exílio, dentro do sofrimento. Qualquer lugar que o povo estiver sofrendo, eu estou sofrendo com vocês. Em todo o sofrimento deles, para ele também é um sofrimento. Deus se colocou nessa situação junto com o povo. De uma situação que o mundo vai perguntar: cadê o Deus de Israel? Por isso que no primeiro encontro de Deus com Moshe Rabbeinu, com Moisés, foi naquela sarça ardente, no Sné, que era uma árvore baixinha, espinhosa, com fogo. Deus estava mostrando para Moisés, para Moshe: seu povo está sofrendo, mas eu também estou sofrendo. Eu estou sendo pinicado pelos espinhos. E eu estou sendo queimado pelo fogo. Eu estou sofrendo junto com vocês. E continua Rabi Shimon Bar Yochai e fala mais uma frase: que não somente no exílio Deus está com o povo de Israel, mas Deus também, quando eles forem salvos, quando eles forem redimidos na redenção, que seja muito em breve, Deus vai sair junto com eles. Ou seja, quando você sabe que Deus está no exílio junto com o povo de Israel, poderíamos pensar que na hora da redenção ele vai na frente e a gente vai indo atrás. Fala Rabi Shimon que cada momento e momento do exílio, em cada desgraça, em cada morte, em cada antissemitismo, em cada sofrimento do nosso povo, Deus está até o último segundo no exílio, sofrendo junto com nós. E quando for a hora de nós sairmos, ele vai nos guiar e vai sair junto com nós. Então, Deus está conosco o tempo todo. Como tem uma parábola, uma historinha, que conta um sonho de uma pessoa que estava sonhando sobre a sua vida. E que ele estava passando, na verdade, pela praia. E Deus estava acompanhando ele, todos os seus passos na praia. E ele, assistindo isso aqui, as estações da sua vida, as situações que ele passou na sua vida. Então, todas as estações e situações que ele passava, ele via 2 pares de pegadas na areia. Um dele e um de Deus. E quando depois ele foi perceber que algumas situações só tinha um par de pegadas na areia. E ele foi perceber, ele entendeu que essas situações só tinha um par e não 2 pares, eram as piores situações da vida dele. As situações mais difíceis da sua vida só tinha um par de pegadas na areia. Ele vira para Deus e ele fala: Deus, o Senhor me falou que estaria comigo o tempo todo. Durante toda a minha vida, durante toda a minha estrada. Mas eu percebi que nas piores situações só tinha um par de pegada. Como que o Senhor me abandonou? E Deus responde para ele: meu filho, eu te amo tanto. Eu nunca te abandonei e nunca te abandonarei. Naquelas situações que você viu, que só tinha um par de pegadas, eram as minhas pegadas. Porque estava no meu colo. Estava nas minhas costas. Eu estava te carregando naqueles momentos mais difíceis. Então aqui, na verdade, essa história da Rabi Shimon Bar Yochai, com essa frase, ele está nos consolando. Que Deus, ele se encontra conosco no exílio, no sofrimento, na diáspora, em cada momento, em cada situação da nossa vida. E quando você sabe disso, acaba sendo um conforto. Porque se você pensa que Deus está lá e eu estou aqui, então isso te faz sofrer e se revoltar.
mas você sabe que você está nas costas dele, que ele está te acompanhando o tempo todo e está sofrendo o tempo todo com você. Então isso representa o quanto que ele te ama, e isso acaba diminuindo a nossa dor, o nosso luto, o nosso sofrimento. A Torá descreve em alguns lugares sobre maldições, sobre pestes, e se vocês não seguirem os meus mandamentos, não seguirem a Torá, vai vir todos os tipos de advertências, de pragas e de coisas negativas para o nosso povo. Deus nos livre. Então, aparentemente, você percebe que Deus, ele é vingativo, ele castiga, e o povo pode ser que não vai aguentar tudo isso. Rabi Elazar, o filho do Rabi Shimon, que ficou junto com ele na caverna todos aqueles anos, ele pega a mensagem do seu pai, que falamos agora, e ele vai one step ahead, um passo mais para frente. Ele tem uma interpretação nova e mais profunda e mais confortante para nós. Ele pega, na verdade, essa situação e ele demonstra como que não somente que Deus está conosco, mas não somente que Deus não quer nos aniquilar, lechalotam, de aniquilar o povo de Israel, mas pelo contrário, ele consegue interpretar que lechalotam vem da palavra kalá. Kalá significa uma noiva. Quer dizer, ele traz a mensagem que mesmo no exílio, quando os judeus estão exilados entre povos antissemitas e povos idólatras, e situações negativas, e situações de morte e de dificuldade, com um mau cheiro, mesmo assim, Deus não enoja o povo de Israel. E pelo contrário, ele ama eles tanto como um noivo ama sua noiva. E ele traz a seguinte parábola de uma noiva que se encontrava numa feira de curtir couro. Uma feira de couro, mas onde que realmente curtia couro, e tinha um cheiro, obviamente, um cheiro terrível. E a noiva estava lá. E o noivo, por tanto amor, ele vai em direção àquela feira, procura pela sua noiva, e ele entra lá, apesar que ele nunca entrou lá. E ele, já que ele está tão apaixonado pela sua noiva, não somente que ele não cheira o cheiro ruim do couro, mas para ele parece que o cheiro lá daquela feira é como se fosse uma loja de perfumes, de especiarias, dos melhores cheiros que ele escutou cheirou na sua vida. Então, assim também, o nosso povo, já que o nosso povo é comparado com uma noiva, com a noiva de Deus, Deus, ele ama tanto eles. Como fala o rei Salomão, é a minha paixão, o amor da minha vida. E para ele, para Deus, mesmo que o judeu está tão baixo, tão afastado, tão impuro, tão assimilado, tão sujo e fedorento, para ele é um aroma delicioso, para ele é um cheiro do melhor perfume que possa existir. Então essa frase, com essa parábola, o Rabi Elazar está acrescentando e se aprofundando sobre a frase do seu pai. Porque o que representa uma feira de couro? Shuk é uma feira. Feira é um lugar público. E é um local que o único do mundo, Hashem Echad, Deus um e único, ele não está lá. Porque aqui é um mundo público, é um lugar abandonado. E Deus não deveria estar revelado aqui neste mundo, nessa feira.
O mundo que a gente se encontra hoje em dia é um mundo de feira. Os panacas da ONU se levantaram hoje, 1 minuto de silêncio, em comemoração à morte de um assassino que matou milhares e milhares de pessoas inocentes. É um mundo de uma feira, de um mundo conturbado, é um mundo perdido, que não tem sentido nenhum, que não tem valor nenhum. Tem cheiro terrível, cheiro de carne queimando e pessoas comemorando a morte de inocentes. Pessoas comemorando a morte e o assassinato de crianças e assim por diante. É um cheiro de crueldade, é um cheiro de carne, é um cheiro de couro, é um cheiro de pessoas ruins. Não é um cheiro, o aroma prazeroso para Deus que havia no Beit HaMikdash, no templo sagrado, dos todos os corbanotas, oferendas que eram trazidas. Reach nichoch lashem, um aroma prazeroso para Deus. Ou as rezas, a tefilá, que é o nosso serviço a Deus. Quando a pessoa ela reza de coração, é um prazer para Deus. Mas hoje nesse mundo só tem cheiro ruim. Então quando vem Rabbi Shimon Bar Yochai, vem o Rabbi Elazar, ele acrescenta o seguinte, que os judeus estão no galuto, estão no exílio. É como essa noiva que se encontra nessa feira fedorenta. Mas não somente é um cheiro, mas ela está num lugar sujo, está num lugar impuro, está num lugar idólatra, está num lugar totalmente perdido, que você nem consegue reconhecê-la. Mas Deus, o noivo, o rei, ele vai em direção a ela. E para ele, é delicioso. Para ele, ele gosta desse cheiro. Esse cheiro dessa alma pura, dessa alma judaica. E essa é que é a novidade que o Rabbi Elazar está falando aqui no Zohar. O Rabbi Elazar, então, tem 3 pontos aqui. Rabbi Shimon falou, Deus se encontra com o povo em qualquer lugar, no exílio, sempre está com eles. Vem Rabbi Elazar e acrescenta a parábola da noiva na feira. E vem o Rebbe e acrescenta mais um ponto. Porque o Rabbi Elazar pegou a Torá do seu pai, a interpretação do seu pai, e ele foi one step ahead. Quer dizer, não somente que Deus se encontra junto com eles no sofrimento, mas ele ama eles tanto que os cheiros ruins que se impregnaram no povo, com toda essa assimilação, com toda essa impureza do mundo, mas isso não atrapalha o amor, a ligação de Deus com o povo judeu. Pelo contrário, isso para ele é um prazer, é um aroma prazeroso. Então o Rebbe ele vem e acrescenta mais um ponto aqui. Que no momento que o judeu ele não se importa com o que está acontecendo ao redor, com tanto antissemitismo, com tanta dificuldade, com tantos problemas, com tanta pobreza física, emocional e espiritual, e apesar de tudo isso, eles conseguem manter o judaísmo, a chama acesa, Torá e Mitzvot, o prazer que isso gera a Deus é um prazer muito, muito, muito maior. Quer dizer, não somente que eles não vão se enfraquecer pelo cheiro e pelas dificuldades, mas isso vai despertar neles uma luz maior, um amor muito maior por Deus. Porque Reach nichoach lashem, um aroma prazeroso para Deus, é quando você faz aquilo que é difícil, ou aquilo que é impossível, aquilo que você passou por muitas dificuldades. E apesar das dificuldades, você se esforça e você mantém a chama acesa, você mantém o judaísmo aceso, o prazer para Deus é muito maior. Porque você está transformando a escuridão em luz. Está transformando um cheiro terrível num aroma prazeroso. Na sequência, o Zohar,
que o Rabi Shimon escreveu e Rabi Elazar continuou escrevendo, um dos sábios falaram o seguinte, que o Kibud Avaim, o respeito pelos pais, é em vida dos pais ou após a morte. Os filhos precisam continuar honrando e respeitando os pais. E esses sábios disseram que o respeito que Rabi Elazar ele trouxe, a honra que ele trouxe ao seu pai, o Rabi Shimon, após o falecimento do seu pai, foi tremenda. Porque você honra seus pais em vida, e após o falecimento, quando os filhos continuam seguindo o legado do pai, e seguindo no bom caminho, e consagrando o nome do pai, isso traz um prazer muito grande para o seu pai. A tal ponto que Deus ele vai ter misericórdia como um pai pelo seu filho. Então foi isso que o Rabi Elazar estava fazendo. No momento que o Rabi Elazar ele pegou a teoria do seu pai, a frase que o Rabi Shimon havia dito, que Deus se encontra com os judeus no exílio, no sofrimento. E o Rabi Elazar ele acrescentou um passo, que não somente que ele está no sofrimento, mas ele está amando cada vez mais. Ele se emocionou tanto dessa ideia que o Rabi Elazar está seguindo a herança do seu pai, seguindo os passos do Rabi Shimon. E ele esse sábio deu um elogio muito grande para o Rabi Elazar, que ele está dessa forma honrando muito, muito mais o seu pai após o seu falecimento. Que o Ben Yechabed et Ha'av, que o filho está honrando o seu pai neste mundo e no mundo vindouro. Porque o seu filho, aqui o Rabi Elazar, fazendo uma novidade muito mais incrível, muito mais impactante sobre a frase do seu pai, dessa forma ele está honrando o seu pai, mesmo quando ele já está no mundo vindouro. Então, isso nos dá muito mais força para aguentarmos os trancos e barrancos que estamos passando nesses últimos dias, meses, de tanto antissemitismo, de tanta dificuldade para mantermos a nossa chama acesa. Mas isso nos dá força, porque quanto mais você for se fortalecer na Torá e Mitzvot, no seu judaísmo aqui embaixo, isso vai trazer cada vez mais um prazer enorme para o papai. E é isso que vai despertar a vontade nele para nos tirar desse exílio, desse sofrimento que estamos passando agora. Então isso é tão incrível, que quanto maior a nossa dedicação, apesar das dificuldades, quanto maior é a nossa ligação com Hashem, com a Torá, com as mitzvot, com o Mesirut Nefesh, com o auto-sacrifício. Eu sei que meus vizinhos não gostam de mim. Eu sei que na faculdade estão se rebelando contra nós. Eu sei que o mundo nos... Eu continuo, e não somente que eu continuo, abertamente, eu saio com cabeça erguida, com uma kippah na cabeça, com o tzitzit para fora, com a família bonita, guardando o Shabbat, fazendo as mitzvot, fazendo tudo que eu tenho que fazer, cada vez mais, isso é o que traz o grande prazer e a grande satisfação para Deus. E é isso que vai fazer que Deus nos tire desse exílio e que realmente seja isso muito, muito em breve, se Deus quiser.